Vamos à palavra de Deus, livro de Josué, capítulo de número 9, e olha que palavra tremenda, livro de Josué, capítulo de número 9, e diz assim a palavra de Deus. Querido ouvinte, você que pode, por gentileza, deixe Deus tomar a sua mente, a sua alma e falar em seu coração pela revelação da palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 9, e diz assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que andavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus e os fariseus e os reveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos aveis, aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor o teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto tens feito no Egito, e tudo quanto fez os dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazeis, pois, agora concerto conosco. E este nosso pão tomamos quente das nossas casas para as nossas provisão, e no dia em que saímos para vir a vós, e ei-los aqui agora já seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los já rotos, e estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua mão provisão, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez concerto com eles, e lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos,
e que moravam no meio deles, porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades, ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefra e Beirote e Quiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Levante as tuas mãos e diga comigo: meu Deus, livra-nos. Mais alto, diga: livra-nos de todas as estratégias do mal, de Satanás, e traga-nos visão espiritual para vencer as nossas batalhas, as nossas guerras internas e externas, pela tua palavra, pela tua boca e pelo teu conselho. Desocupe as tuas mãos agora e nós vamos glorificar a Deus, mas com a melhor salva de palma da nossa vida. Pode glorificar a Deus pela sua palavra, pode adorar a Deus pelo que Ele existe, Ele é Senhor. O conselho da sua boca, a palavra que Ele nos mandou é vida e vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, nós notamos toda a posição, toda a estratégia de guerra, e nós começamos a compreender o que disse o apóstolo Pedro no capítulo de número 5, e todo o seu parecer de como o nosso adversário, o nosso inimigo, ele se posiciona, e as armas que ele usa para nos vencer nesta batalha espiritual. A Bíblia diz que ele se parece, ou se faz parecer com leão. A Bíblia diz que ele quer tomar a posição daquele que é o ser mais temido entre a natureza criada pelos homens de animais, o leão. E mesmo não sendo nenhum leão, ele se faz de leão, ele ruge como leão, ele cerca como o leão cerca a sua presa, ele amedronta como o leão amedronta todas as suas vítimas para poder tragá-las, para deixá-las indefesas, sem ação contra o ataque. Assim faz Satanás quando ele quer atuar e vencer a batalha na vida daqueles que estão em vitória. Olhe agora para o texto. A Bíblia diz que Israel subia da terra, e a Bíblia diz no livro de Números, a partir do capítulo de número 11, que se ouvia e se via um Deus no meio de Israel, de forma que quem levantasse a sua cabeça, estando de fora do arraial, dizia como disse o profeta, e por que não dizer o enganado Balaão: eu ouço o alarido de um grande Deus, o Senhor está no meio do seu povo, está em suas tendas. O povo de Deus estava subindo em vitória. Se você olhar para o texto agora, você vai notar que Israel estava em uma escalada de vitória. Já havia vencido os reis e os príncipes do Egito. Deus havia se manifestado com mãos poderosas e dado a eles fama, nome, renome. E Deus havia derramado terror e temor no coração daqueles que habitavam da além do Jordão. Já haviam invadido e tomado a Seão, o rei de Esbom. Já haviam derrotado a Og, o rei de Bazã, que estava em Asterotes. E agora se preparavam para tomar o melhor e maior termo que Deus prometera dar na mão de Israel. Pelo que a Bíblia diz que quando os heveus,
os jebuseus, os das montanhas, aqueles que estavam em frente ao Líbano. A Bíblia diz: ao cananeu, ao ferezeu, ao reteu, ao heveu, ao jebuseu, todos eles se ajuntaram, e eles de comum acordo se formaram em aliança para pelejar contra Josué e Israel. Não havia paz entre os heveus e os jebuseus, mas quando Israel aponta no cenário bíblico e vem tomando, e vem crescendo, e vem conquistando, então eles fazem uma soma clara. Não precisava nem desenhar, não precisava nem ser estrategista de guerra para saber que naquela batalha não se poderia vencer com qualquer coisa os exércitos de Deus. Primeiro, porque eles estavam, e o que conferia e dava vitória ao povo de Deus não era o número de homens, não era habilidade na batalha. O que conferia e o que dava vitória ao exército de Deus era a presença do próprio Deus dos exércitos, que estava em meio deles, batalhando por eles. Entendamos, compreendamos esta realidade, e vamos absorver com o nosso coração esta revelação, que as nossas vitórias não vêm pelo que a gente tem, não vêm pelo que a gente é, não vêm pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. As nossas vitórias contra o poder do inferno, das trevas, do mundo e do mal, vêm da presença gloriosa e celestial de Deus para a nossa vida. De forma que, se você está em batalhas, em guerras, não há outra forma de você vencer todas estas trevas a não ser pelo conselho da boca de Deus. Às vezes nós entramos em batalhas terríveis e nós ignoramos as táticas que o inimigo sempre vai usando para se fortificar contra nós. Quem estava se fortificando aqui? O povo de Deus. Quem estava prosperando aqui? O povo de Deus. Quem estava crescendo aqui na terra, nos termos que não era deles? O povo de Deus. Quem estava chegando a um êxodo excelente? O povo de Deus. Então a Bíblia diz que, vendo os povos da terra que se agigantava e que estava em ascensão o povo de Deus, eles fizeram entre eles acordo, pacto, aliança, e de comum acordo se uniram para mal, se uniram para uma guerra, para um confronto. Não era mais nacional, era de interesse em vencer o povo de Deus. Saiba, senhor e senhora, que quando se une as forças das trevas, quando os Zeus, os Jebuseus, os cananeus e todos aqueles que pertencem a esta terra vê o seu crescimento, que você está tendo entendimento da palavra, que você está buscando a Deus, que você realmente quer chegar ao lugar que Ele preparou para te dar, porque Deus não prometeu somente esta terra para nos dar. A promessa de Deus vai além desta terra, vai além desta vida, vai além deste corpo. Quando Satanás começa a contemplar que você está lutando pela terra celestial, pelo lugar onde o Senhor tem para a sua morada, ele começa a fortificar os seus pactos e alianças para guerrear contra a sua vida. Mas é aí que você tem o direito de vencer a ele, mesmo estando se fortificando contra a sua vida. Diga comigo: nesta batalha eu vencerei as fortificações do inimigo. Não importa qual seja o argumento que o diabo está trazendo. Olha a tática, ele se une. Diga comigo: o mal se fortifica para ataque espiritual quando estamos fortes. Tem pessoa que diz assim: pastor, o diabo só ataca o crente quando ele está fraquinho. O diabo só dá o tiro de misericórdia quando o crente já está de joelho. O diabo só vence aquele que está debilitado. Ao contrário, é quando você está em ascensão.
é quando você está em crescimento, em consagração. Não pense que o diabo tem medo da sua consagração. Não pense que o diabo tem medo da sua condição. Pastor, eu estou em vitória, eu estou em triunfo, eu estou querendo, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Ótimo, excelente, desfrute de cada momento na presença de Deus. Mas não deixe de fazer o que manda a Bíblia, segundo o seu poder, que é vigiar em todo tempo e usar todo o benefício, as bênçãos que Deus te dá, para você se fortificar e se solidificar muito mais no teu Deus. É isso que nós temos que fazer. Porque quando o mal quer vencer, ele faz conserto. Quando o mal quer guerrear, ele entra em comum acordo. Você pode notar que quando se levanta a guerra, a primeira coisa que se começa a avaliar são as alianças. Nós estamos vendo esta guerra criada, esta guerra política, esta guerra que está acontecendo no leste europeu. E você pode notar que o que se busca são alianças. Quem está com quem apoia quem está do lado de quem está sozinho e quem tem apoio. Mas por que numa guerra, a primeira coisa que entra-se em análise é com quem você tem aliança, é com quem você tem conserto? Porque a guerra não vai depender dos efeitos e resultados dela propriamente. A guerra sempre vai focar aquele que está do seu lado. E quando nós temos conserto com Deus, quando nós temos conserto com Deus, quando nós nascemos na consciência de viver para Deus, ainda que o maligno forme conserto e comum acordos com todos para nos derrotar, a Bíblia diz que nós podemos contar com o Senhor dos Exércitos, batalhando pela nossa causa, guerreando pelos nossos propósitos. Se você não se une a Deus para vencer, se você não faz corpo com o Senhor para prevalecer, se você não tem aliança com Deus para triunfar, saiba que o diabo todos os dias, ele vai usar as suas alianças, os seus concertos que ele tem com o mundo, com o homem, com os perversos, com os violentos, para atacar a sua vida e a tua casa, para buscar a sua derrota. Por isso que o princípio de uma batalha não é o que você pode fazer, não é o que você tem para oferecer, e não é o exército que está contigo. O que mais vai te garantir a vitória nestas batalhas da vida agora é com quem está o teu conserto e com quem você fez aliança. Davi era homem de visão. Quando ele olhou para a condição do gigante, ele não ficou olhando para o tamanho dos dedos, se ele tinha 5 ou 6 ou 7 dedos. Ele não ficou olhando para o tamanho da lança. A primeira coisa que Davi olhou naquele gigante, e ele arrazoou dizendo: ele não tem aliança com Deus. Como? Falou: ele é um incircunciso, rapaz. Ele é só um soldado. Ele está desarmado. Não, olha o tamanho do elmo, a couraça, olha o tamanho da lança. Ele disse: não, isso aí não vai vogar. O que nos dá vitória na batalha é com quem ele está. Porque quando eu descer o vale para confrontar, eu não vou descer sozinho. O Deus dos exércitos vai descer comigo. E Deus não está com ele. Ele não tem aliança de intimidade com Deus. Em outras palavras, Davi queria dizer: ele não tem o seu prepúcio circuncidado. Ele não tem aliança com Deus. Saiba que o objetivo de Satanás é quebrar esta aliança que você tem com Deus. Porque se isso acontecer, não vai precisar nem do inimigo formar e unir forças para combater, para te vencer ou te derrotar. Nós estaremos derrotados por nós mesmos. Como Israel estava firme com Deus, subia em ascensão, estava
em conquista. A Bíblia diz que toma conselho. E quando aqueles astutos gibeonitas disseram entre eles: não há como entrar frente a frente para guerrear, ainda que todos os da terra se, em comum acordo, pactuaram a guerrear, nós temos uma forma somente de derrotar a Israel e escapar pela nossa vida. O que nós vamos usar? O engano. Diga comigo, o engano. Está fraco? Diga comigo, o engano é a maior arma de guerra. O engano. Você pode notar que a guerra é de desinformação, é de engano, é de desorientação. Você não sabe quem é quem numa guerra. Você nunca vai saber quem é quem numa guerra. Não adianta você entender a guerra. Não adianta você querer compreender a guerra. Não adianta você querer se especializar em guerra. Na guerra você não sabe quem é quem. Porque guerra é batalha pela sobrevivência. Agora, quando você começa a entender que as armas de poder que usa os nossos inimigos é o engano, você está um passo à frente. Você já está ganhando a batalha para não cair no laço de Satanás. O engano, o engodo. Quando os gibeonitas começaram a notar que frente a frente não tinha como guerrear, então eles começam a usar as armas do engano, e começaram a armazenar pão velho, roupa suja, sapato roto, e disse: vamos até a eles. E quando chegou, um dos príncipes de Israel identificou, e os homens de Israel responderam aos reveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Opa! Tinha alguém lá dizendo assim: ó, vocês não são de longe, vocês são daqui da terra, vocês são de perto. Quer saber? Vocês não são de terras remotas, não. Vocês são reveus. Quer saber? Vocês vieram para ter concerto conosco, porque nós temos concerto com Deus. Porque se um dia fizermos aliança com vocês, vamos comprometer o mandamento de Deus, que nos pediu quando nos tirou da terra do sofrimento e do lamento: não fareis com eles aliança, não darei as vossas filhas aos filhos deles, e não darei os vossos filhos às filhas deles, mas ao Senhor consagrareis as vossas vidas, os vossos filhos e as vossas famílias. Não faz aliança com eles. Então os gibeonitas já sabiam que Israel não faria aliança com ninguém. Então eles começam primeiramente a usar como engano. Diga comigo, engano, a maior arma de guerra. Cuidado que não há como argumentar. O diabo nunca vai usar uma aparência de inocência, uma aparência que você não identifique. Ele sempre vai usar métodos e maneiras para enganar, para você tomar uma decisão errada, para que você caia no laço, para que você entre em confusão, para que haja murmuração debaixo da tua tenda e teu teto. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que então eles começam a mostrar: o pão está bolorado, o odre já está velho, homem. Como que você está duvidando de nós? Mas aí vem algo importante. A Bíblia diz que tanto Josué como os príncipes de Israel cometeram 3 erros. Primeiro, não verificaram a identidade. Diga comigo, a identidade daqueles que vinham. Você sabe como se verificava a identidade de um povo que estava na terra naquela época? Era pela fala, pelo idioma e pelos seus conhecimentos. Fazia-se pergunta: ah, você é de Diadema? É, eu sou de Diadema.
Ah, rapaz, que bom. Aonde você mora? Ah, eu moro ali atrás no campanário. Ah, você conhece a Casa Rosada? Ih, não conheço. Ah, você para entrar vira ali na Decor? Não, eu não conheço a Decor. Ah, ih, rapaz, você não é de Diadema não. Ih, para de mentira. Você não conhece Diadema não. Como se conhecia? Ah, você é da Zona Leste. Ah, você conhece o Bertrano? Ah, pai, conheço não. Você conhece o Cicrano? Não. Ah, você conhece a Dona Maria da rua tal? Não conheço não. Ih, rapaz, sai para lá. Você não está conhecendo nada? Você está entendendo como se verificava a identidade ou não? Mas a Bíblia diz que Israel, primeiramente, não verifica a identidade daqueles que tinham chegado. E a Bíblia diz que eles cometem um segundo erro. Eles começam a aceitar a aparência. É verdade, o pão está bolorado. Ih, rapaz, é verdade, hein? O odre, ó, está todo arruinado. Ih, os sapatos estão rotos. Vieram de longe mesmo. E eles começaram a crer ao aparente, crer ao que os olhos podiam ver. E se você quiser ser enganado, comece a ser guiado pelos seus olhos. Tem pessoas que foram enganadas na vida pessoal, espiritual, na vida emocional, na vida financeira, porque creram no aparente. Olhou e não identificou a identidade, se era cidadão do céu ou não. Casou, quebrou a cara. Olhou, gostou e fez negócio com ele, e perdeu o dinheiro, e às vezes perdeu até a paz. Olhou e aceitou e caiu no laço, porque na verdade deixou se levar, não examinou a identidade. Você tem que conhecer a identidade, no mínimo fazer questão de você colocar a prova. Não vá pelo aparente. Segundo erro que Israel cometeu. E terceiro erro, ele poderia ser enganado na identidade daquele povo gebionita que estava próximo e dizia que era de longe. Não tinha problema. Eles podiam ter deixado levar pela aparência. Mas se eles tivessem consultado a Deus, diga comigo, consultado a Deus, Deus ia dizer o quê? Deus ia dizer o que disse a Samuel: você está vendo Abinadab? Você está vendo Samar? São bonitos e altos, e aos seus olhos parece que eles estão preparados para governar e reinar sobre Israel, mas eu não os tenho escolhido. Eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu olho para o coração, eu olho para o que está dentro dele. Olha que coisa. Se vai glorificar, que seja com glória. Olha que coisa. Eles deixaram de consultar a Deus. Terceiro erro, deixar de consultar a Deus. De quantos laços Deus te livrou? De muitos. De quantas armadilhas Deus te fez escapar? De quantas setas Deus se manifestou para te guardar? Não é porque você estava bem, não. Já tinha sido levado pela aparência do engano, já tinha sido engodado pelo engano que Satanás tinha usado. Mas por que ele não venceu? Porque você entrou diante de Deus e disse: Senhor, dá o escape, dá o livramento, não deixa eu fazer aliança com eles. Quantas pessoas fizeram alianças, não consultaram a Deus? E olha, e aí você começa a notar que o engano é a maior arma de guerra, e que só tem uma forma de nós vencermos o engano: não indo pelo aparente, consultando e verificando as identidades, e consultando a Deus. Porque quem vai dar a palavra final? Quem reina sobre os reinos dos homens? Quem governa sobre os governos da terra? Então a quem você tem que ir? A Deus. É dele que vem a vitória, é dele que sai o decreto, é ele que desfaz a sentença de morte, é ele que levanta da sepultura aqueles que foram dados como mortos. Mas o que acontece?
A gente, por não ter que fazer o que manda a Bíblia, pastor, eu vou fazer esse negócio porque vai dar. Pastor, eu vou aceitar essa proposta porque vai me ajudar. Pastor, eu vou entrar neste caminho porque eu já estava esperando o escape faz tempo. E cai no engodo, cai no engano. Cuidado, ele está como um leão bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia ordena, ao qual nós devemos estar em sobriedade, vigiando para não se deixar levar. Não assuma partido. Eu gostei da posição de um jovem brasileiro naturalizado ucraniano, Bruno. Chamaram ele lá na Ucrânia e perguntaram para ele: rapaz, uma vez que você é naturalizado ucraniano, o senhor veio para jogar bola, mas nós queremos fazer um pedido. O senhor vai para o fuzil, o senhor vai pegar em arma ou não vai? Sabe o que ele falou? Não, eu não. Falou: você não é o naturalizado ucraniano? Ele falou: sou naturalizado ucraniano, mas eu sou brasileiro de sangue. E brasileiro não quer guerra não, amigo. Eu vim foi para jogar bola, não vim para pegar em fuzil não. Eu falei: esse aí representa o espírito brasileiro. Falou: não quero guerra não. Eu quero é voltar para casa. Quero ir embora. Mas você não é naturalizado? Falou: fui naturalizado. Mas ser naturalizado a este país não quer dizer que eu sou deste país, que eu tenho que guerrear as guerras deste país. Eu sou brasileiro. Porque numa guerra, o que vai acontecer? Você vai ter que se identificar com o que está sendo colocado em questão. O porquê da quereia, o porquê da guerra, vale a pena? Esse povo da terra que se uniu para vir contra Israel, eles tinham uma razão. Eles sabiam que as suas vidas estavam em aflição, porque Deus os daria e os entregaria nas mãos dos israelitas. Então eles usaram engano, engodo. Então eles começaram a aplicar um método que Satanás usa todo dia para derrotar homens, mulheres, nações, igrejas e congregações. Ele começou a usar não somente o método do engano, mas ele começou a apelar para a bandeira branca. O que vocês querem? Ouvimos falar que o vosso Deus é poderoso e com mãos fortes arrancou do Egito, e nós tememos ao Senhor. Opa! Primeiro ponto positivo, eles temem a Deus. Teme a Deus nada, irmão. Teme a Deus nada. Teme a Deus nada, é engano. Quanto pastor está sendo enganado, colocando político no altar? Tem que se falar, né, irmão? E aí ele fala: irmão, ó, ele é crente, viu? Ele é crente. É crente nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É crente nada. Vai verificar a identidade, você vai ver que ele não é crente. O crente é aquele que está em uma vida temente a Deus, que Deus é com ele, que Deus sai com ele, Deus peleja as guerras dele, e ele não entra em confusão. Irmãos, passou-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a Bíblia diz que começa uma murmuração, uma confusão. Diga comigo, terceira arma de guerra, diga comigo, confusão. Oh, irmão, você tem que entender que o diabo, ele é maestro em causar confusão. Olha aí, ó, você não apoiou o Bertrano, você não apoiou o Ciclano, você não tomou um partido. Olha aí, não era aqui, não era ali. Olha lá, ó, olha a confusão agora dentro da tua casa. E começou aquela confusão e aquela murmuração, e o diabo celebrando. E aí vem Josué e começa a buscar aonde está a fonte da confusão. E ele começou a notar, fomos enganados. Esta confusão tem entrado no meio das nossas tendas. Não é porque Deus não está conosco, é porque nós deixamos de consultar a Deus, nós deixamos de andar na direção de Deus, e nós fomos enganados. Levante a tua mão, diga: saia Satanás do engano. Diga: saia demônio do engano. Que confusão é a tática do diabo para a destruição. Colocar um contra o outro,
colocaram um murmurando contra o outro, e a Bíblia diz que o povo começou a murmurar contra os príncipes. Se você é príncipe, como você foi enganado? Se você é de Deus, cadê a tua visão espiritual? Você foi engodado. Se você é realmente, como que você pode cair nesse laço? Confusão. O diabo trabalha com a tática da confusão. Ele dá o tapa e esconde. Ele dá o tapa e esconde a mão. E começa aquela confusão. Quem me bateu? Foi ele. Quem chapou a minha orelha? Foi ela. Foi ele. Foi ele. De repente, quando vê, está todo mundo brigando. Você já viu como é que o diabo faz? Ele começa com a cisanha aqui. Ele começa com a fagulha aqui. Quem é crente fala: ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Isso é o diabo. É ou não é? Você começa: eu já sei no que vai terminar essa picuinha. Eu já sei aonde vai acabar esse conflito aí. Você já está vendo tudo. Toda a terra está vendo. E você está dizendo: meu Deus, mas que confusão. Eu não estou entendendo nada. Quando você não entende nada, é hora de você tomar a decisão de vitória. Meter o joelho no chão e mostrar: Senhor, é a tua visão, é a tua verdade, é a tua revelação que desmascara a confusão do diabo. Irmão, quantas pessoas que estão na igreja confusas. Quantas pessoas que estão na vida confundidas. Quantas pessoas que estão na sua confissão de fé enganadas. Estão ou não estão? Não tem aliança com Deus, não tem aliança com a salvação, não estão salvos e se confessam salvos, não estão bem e dizem que estão bem. Estão vivendo e sendo vítimas da confusão, a confusão mental, a confusão espiritual. Chega um ponto que você já não consegue nem mais entender quem é de Deus e quem não é, e fica muito fácil numa guerra você identificar: Deus está do lado daqueles que sempre estiveram com Ele. Deus vai guerrear do lado daqueles que sempre assumiram posições com Ele. Este está com Deus. Olhe para cá. E quando começa a confusão, diga comigo: confusão, tática de guerra. Irmão, não entra em confusão. Irmão, a Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que entra numa confusão alheia é como pegar um cão pela orelha. Você tentou segurar um cachorro pela orelha? Se você levar no mínimo só 3 mordidas, eu vou dizer para você que tu é um campeão. Não se pega cachorro pela orelha. Irmão, não entra em confusão. O diabo te provoca, ele te insta, ele te hostiga para você entrar numa confusão que não é tua, numa confusão familiar que não é tua, numa confusão espiritual que não é tua, numa confusão quando vê você está brigando com os vizinhos, escandalizando o evangelho, quando vê você está brigando com aquela pessoa que está devendo para você, e de repente já entrou a polícia no meio, e quando vê você está com o seu nome manchado, o nome do Senhor do evangelho foi blasfemado, porque você entrou na confusão. Não entra. Quer estar bem? Quando você vê a confusão, corta a volta. A Bíblia diz que o sábio ele estará na condição de escapar, porque Deus dará a ele o livramento. Foge destas confusões. Não assuma partido, opinião. Fica na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que assumir uma posição. Eu já assumi uma posição já. Você é a igreja. Quem é a igreja? Levante a tua mão. Você já assumiu uma posição. Você não tem que assumir posição política, coisa nenhuma. Você não tem que assumir uma posição espiritual em nenhum lugar, não. Você já tomou a tua decisão. Você já assumiu a tua posição. Você está na presença de Deus. Você pertence a Deus. E isso é o suficiente. E isso é o que te basta na hora da batalha e da guerra. Agora o que acontece? A Bíblia diz que vem a consumação da terceira arma de guerra. Diga comigo: murmuração. Ah, irmão, você quer ver você perder a batalha? É você entrar numa guerra espiritual onde Deus te preparou, foi Deus que te colocou, você entrou naquela luta para ser abençoado, e de repente você começa a murmurar. Que luta é essa?
Que perseguição é essa? Que dificuldade é essa? Olha aí, Senhor, o mal se uniu contra mim. Agora está os reveus, os jebuseus. Todo mundo está contra mim, Senhor. Ótimo. Se você está vendo que todos estão fazendo aliança e formando posições contra você, ótimo. Significa que você está na presença de Deus. Se é que você está, significa que você tomou a decisão certa. Agora olhe para a palavra e começa a murmuração do povo contra o príncipe, dos príncipes. E aí vem a única posição que se poderia tomar. O povo, Josué e os príncipes foram enganados, porque primeiro, não consultaram a Deus, deixaram-se levar pela aparência, não examinaram a identidade daqueles que estavam querendo fazer com eles aliança. Irmãos, e ainda que eles temessem a Deus, ainda que eles estivessem na presença de Deus, Deus havia dito: não façais aliança com os moradores desta terra. A tua aliança é com Deus, o teu concerto é com Deus, a tua vida é com Deus. É a Deus que você vive, é a Deus que você glorifica, é a Deus que você teme, e é a Deus que você está esperando. Imagine se eles temessem a Deus, já não era para fazer aliança. Mas aí é que está como o inimigo atua para te roubar as bênçãos dos céus. Ele, quando não pode quebrar a aliança, diga comigo, quando não pode quebrar a aliança, ele quer que você faça uma segunda aliança com ele. Não tem problema não, você não vai sofrer nenhuma classe de aflição. Nós vamos fazer contigo concerto e vamos embora. Nós vamos fazer contigo aliança e vamos voltar para os fins da terra. Você nunca mais nos verá. É mentira. A mentira é a arma que Satanás usa para levar milhões ao inferno todos os dias. E quando ele não faz você quebrar a tua aliança com Deus, ele quer fazer uma aliança contigo. Ele quer ser o teu amigo. Ele quer estar ao teu lado, porque ele tem um objetivo: ceifar a tua alma, levar para a destruição. Ele quer sangue. E se nós estamos na palavra da revelação, não vamos dar lugar a Satanás. Vamos vencer toda a confusão. Irmãos, quem já notou que tem pessoas que gostam de uma confusão? Confusão na igreja, confusão no trânsito, confusão aonde trabalha. A confusão persegue ele. Quem já notou isso? Gosta de uma treta, gosta de uma confusão. Para não chamar de barraqueiro, chama de treteiro. É treteiro, irmão. Gosta de uma confusão. Você não quer estar do lado de Deus, não. Deus não gosta destas coisas. Não. Deus, irmão, você pode notar que a pessoa que é de Deus, ele odeia barraco. Se eu chegar perto de uma pessoa, ele começar a gritar, eu já baixo a cabeça e saio fora, irmão. Eu ponho meu rabinho no meio das pernas e já saio fora. Eu falo, não, essa não é para mim. Se eu chegar perto de uma pessoa e notar que aquele homem já é treteiro, tá? Eu já vou saindo fora, irmão. Fala, isso aqui não é para mim. Porque se você é de Deus, você não vai estar no meio aonde há esta classe de murmuração. Quando tiver dois ou três, tem pessoa que tem prazer, irmão. Tem 2, 3 murmurando contra o príncipe, ele está ali. Tem 2, 3 murmurando contra os governos, ele está ali. Tem 2, 3 murmurando contra o pastor, ele está lá. E é verdade mesmo, você tem razão. E fica abrindo as portas do inferno e se aprofundando na dimensão da derrota. Quando começou aquela murmuração, veio males, veio destruição, veio problemas para Israel. Se você for examinar, nós não temos tempo para explanar, mas a Bíblia diz que homens tiveram que ser enforcados, mães perderam seus filhos por causa desta aliança equivocada. Fome veio sobre a terra. Israel pereceu depois de anos, porque tomou uma decisão equivocada. Irmã, a única decisão que pode salvar a tua alma, irmão, a única decisão que pode livrar a tua vida, é uma decisão com Jesus Cristo. Não caia no laço do inimigo,
não caia no engodo do inferno. Mantenha-se firme na presença de Deus. Fica de pé, por favor. Você que considera, você que conseguiu rever o seu caminho, você que confessa, porque só existe um jeito de você ser livre do engano, é reconhecer que você foi enganado. Tem pessoa que diz assim: pastor, eu não fui enganado, eu caí sabendo. Então, aí já não tem arrependimento para você. Agora tem pessoa que fala: pastor, eu entrei nesta luta porque eu fui enganado. Deus vai te tirar. Pastor, eu entrei neste aperto, pastor, eu entrei neste funil porque eu fui enganada. Deus vai te livrar. Você foi enganada. E Deus, Ele não usa as armas do engano. A Bíblia diz que Ele não tem um inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Ele livra. E se você quer livrar a sua alma, se você quer escapar do destruidor, se você quer fazer aliança com Deus, ou se você quebrou a tua aliança com Cristo e quer renovar a tua aliança com Cristo agora, eu te chamo. Aonde você está? Pastor, eu quero me levantar. Eu estava bem, as coisas estavam com tanta facilidade dando certo, e agora, pastor, está tudo dando errado, porque eu fui enganado, eu caí no laço do diabo. Eu estou falando com pessoas que Deus está me revelando. Pastor, estava tudo indo bem na minha vida espiritual, na material, na família, pastor, e agora está tudo dando errado. Eu caí no laço do diabo, eu caí no pecado que ele lançou. E agora, pastor, eu quero saber o que eu devo fazer. Renovar a tua aliança com Deus. Quebre esta aliança que você fez com os moradores da terra. O cidadão do céu, a Bíblia diz que ele tem uma identidade. A aliança dele é com os salvos. Ele não vai cair no laço. Eu te chamo agora, aonde você está, a igreja vai orar. Venha para cá, vai dando glória a Deus, porque Jesus está tocando. Vem, você não vai ficar caído não, você não vai ser vencido nesta guerra contra o inferno não. Jesus vai te dar a segunda chance agora, irmã. Para Josué não teve chance, mas para você tem. Para os príncipes de Israel não tiveram jeito, tiveram que arcar. Até o dia de hoje esta aliança pesa, porque foi feita em juramento diante de Deus. E se você hoje aqui, diante deste altar, fizer este propósito com Deus, Ele também vai te livrar. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Pode vir lá, minha irmã, venha para cá. Vamos fazer a nossa aliança. Você que não tem, venha renovar a tua aliança com Deus agora. Diga glória. Está vindo mais um homem lá, diga glória. Está vindo mais um irmão lá, diga glória a Deus. Irmãos, não há quem possa quebrar a sentença de morte, a não ser Jesus. Um dia eu estava na igreja e uma senhora morria, e Deus me dizia: diga a ela que só tem um jeito dela escapar dessa morte, desta sentença. Eu disse: qual, pai? Ela diz: fazendo, Deus me disse, ela fazendo uma aliança com o meu filho Jesus. Eu cheguei lá e disse: mulher, a senhora quer escapar dessa morte? Já estava em cima de uma maca. Ela falou: pastor, para mim não tem como viver, eu vou morrer. Eu falei: você vai morrer se quiser. Jesus acabou de me dizer no altar que se você fizer uma aliança com Jesus, você está fazendo aliança com a vida. Você vai vencer a morte. Se você for sincero, Ele vai te livrar agora. Ela ficou em dúvida, não quis a princípio, pensou que eu estava mentindo para ela, porque o diabo usa tantos para mentir, né, irmão? Que quando você fala assim, Deus está me revelando, as pessoas até duvidam. E ela duvidou daqui, duvidou dali, mas voltou ao terceiro dia e falou: pastor, o Senhor falou comigo que Ele não quer me curar, Ele quer me salvar. Falei: você entendeu? Ela falou: entendi, pastor. Hoje eu estou aqui e eu queria que o Senhor me levasse até o altar. As obreiras trouxeram, ela fez uma aliança com Deus, nós fizemos prova daquele momento, ela se confortou em Deus, Deus deu arrependimento para ela, ela chorou de todos os pecados que tinha praticado, tinha adquirido AIDS na vida errada que ela tinha levado. E eu disse: filha, descanse em paz,
Porque Deus falou que não queria curar, queria salvar. Na outra semana a mulher chegou caminhando na igreja. Até eu fiquei em confusão. Falei, mas Senhor, o Senhor falou que não queria curar, o Senhor queria salvar. Sabe o que Deus falou comigo? Quando eu estou salvando, eu estou operando em todas as áreas da vida. Quando você aceita a vida, você está aceitando Jesus. Quando você aceita Jesus, você aceita a vida. Na vida pessoal, na vida espiritual, na vida social, na vida familiar. É um câmbio completo, é uma aliança que vai abranger toda a sua vida e tudo o que você é. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas olha o secreto. Deus disse comigo: se eu dissesse para ela que eu queria curar, ela ia fazer uma aliança superficial para ser curada e seria condenada no último dia. Aí eu louvei a Deus e disse: tu és sábio mesmo, meu Deus. Falei: tu és sábio mesmo, meu Deus. Salvou a alma, ainda curou o corpo. Você que está aí sofrendo, dizendo assim: Jesus não me cura, é porque nunca houve uma decisão sincera da tua parte com Deus. Pastor, eu estou aqui, Jesus não me liberta dessa obra maligna, desse vício. Não, Ele te liberta, é que você nunca tomou uma decisão sincera. Me desculpe ter que falar isso na tua cara. Me desculpe ter que ser tão sincero. Eu estou aqui, eu não posso mentir não. E nem aqui fora do altar eu não posso mentir também não. Ah, pastor, mas minha vida nunca mudou, eu nunca fui feliz. É porque você nunca foi sincero com Jesus, me desculpa. Ou então nós temos que jogar essa Bíblia fora. Aqui. Se aceitar a Cristo não for aceitar a vida, se aceitar a Cristo não for viver mudança, nós temos que jogar a Bíblia fora. Estamos perdendo tempo na igreja, irmão. Estamos gastando milhões em programas de rádio. Então a nossa libertação foi vã. Então é tudo mentira. Quem está entendendo que a falta está em nós? Quem está entendendo? Venha, Senhor, venha, Deus está tocando, venha. E eu quero perguntar: quem tem fé de tomar esta decisão, de fazer esta aliança de sinceridade? Senhor, agora eu entendi, porque até o dia de hoje eu não fui liberto. Senhor, agora eu entendi, porque até o dia de hoje não houve mudança. Faltou desprendimento, faltou sinceridade no meu coração. Vamos orar agora? Tem mais alguém para vir? Venha. Jesus está falando conosco, porque Ele quer salvar, Ele quer perdoar. Alabacanda, alabaia, está vindo lá. Estas mulheres que estão aqui diante do altar são gigantes. Estes homens que estão aqui, são homens que tiveram coragem de assumir o que verdadeiramente pode destruir a condenação e a morte. Levante as mãos, diga comigo, aqueles que estão diante do altar, com sinceridade, diga comigo: Senhor Jesus, a entrega da minha vida é de coração, porque eu creio nesta palavra que abriu o nosso coração, que arrancou o engano, que livrou do engodo e agora nos levará à vida eterna. Senhor Jesus, me aceita. Senhor Jesus, me recebe. Senhor Jesus, me purifica no teu sangue, para a salvação, para a libertação do último dia. Levante as mãos para cá, vamos orar por eles. Levante as mãos, comece dando glória a Deus. Oremos pelos ouvintes também. Soberano, maravilhoso, glorioso Pai, ó Deus, é basado em sinceridade, é na tua verdade que nós tomamos esta decisão. Todo lamento, toda aflição, toda tribulação que até o dia de hoje reinou na mente e na alma deste homem, que prendia a ele de tomar decisões, que amarrava ela para não se entregar. Espírito Santo, agora, Pai, nós queremos colocar tudo nas tuas mãos. Confirma esta salvação em nome de Jesus. Meu Senhor, o Senhor que está aí, venha cá. Deus está me dizendo que o Senhor está sofrendo faz muito tempo. E Deus está me dizendo que o seu sofrimento tem raízes espirituais, em coisas que aconteceu e que você não venceu até o dia de hoje. E esse é o teu sofrimento. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? É verdade.
Há quanto tempo você está nesse sofrimento? Até mais de uns 30 anos. 30 anos. 30 anos sofrendo. Você crê na tua libertação? Ele abriu o coração, Jesus está entrando nele, ó. Traz o azeite para mim, Jesus está entrando nele, ó. Alabacanda labaia. É por isso que vale a pena o seu evangelho. É por isso que vale a pena. Levante as mãos para cá, igreja. Oh, ele abriu o coração. Jesus, toca agora, Pai, os demônios de aflição, os demônios da destruição e da morte, que fazia ele perecer, perambular pelas ruas. Pai, estas cargas que ele levava, estas legiões que comandava, perdeu Satanás, perdeu esta alma, demônio. Sai da vida dele, legião, sai do caminho dele. Pai, visita com paz, alabadápia, visita com vida, com transformação, na badarácia, em nome de Jesus.